Muito bem, vamos iniciar então o nosso estudo de hoje fazendo a apresentação desse novo livro que nós vamos iniciar, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Como nós comentamos, nos nossos estudos anteriores, concluindo os trabalhos que nós vínhamos desenvolvendo, esse é o terceiro ciclo que nós fazemos de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, é a terceira vez que nós vamos estudar esse livro, e ele é sempre importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso entendimento. Então, e cada vez que nós fazemos um estudo de um livro, é uma releitura, porque nós vamos aprendendo muitas coisas novas no decorrer do tempo, estudando outras obras, ouvindo outros estudos, participando de trabalhos, enfim, de todas as oportunidades que nós temos de ampliar o nosso conhecimento em torno dos ensinamentos doutrinários. Então, cada vez que a gente vai comentar alguma coisa, surge para nós sempre um novo argumento, uma nova ideia, um novo ponto de vista. Então, nós vamos iniciar o Evangelho segundo o Espiritismo, e todos nós já conhecemos essa obra, sabendo do que se trata. Então, eu vou trazer para vocês apenas algumas informações iniciais, alguns pontos introdutórios, para depois entrarmos no livro propriamente dito. O importante para nós é compreendermos o que Kardec pretendia na época em que ele elaborou essa obra. Quando os espíritos começaram então a se comunicar diretamente com ele, apresentando o mundo espiritual, se identificando, falando, trazendo revelações a respeito da natureza do espírito, da sua origem, do seu destino, como nós entendemos sendo a definição da doutrina espírita, o ponto principal era que a doutrina tinha por princípio fundamental a transformação moral do ser humano, do indivíduo, do espírito, para que ele pudesse se desenvolver, tanto no mundo material como no mundo físico. E tendo por base essa essência moral, nós tínhamos que nos perguntar, ou Kardec se perguntava, baseado em que moral exatamente a doutrina espírita deveria seguir. Porque nós temos várias religiões, cada uma trazendo os seus conceitos filosóficos, e Kardec já entendia que todas as religiões verdadeiras traziam valores que auxiliavam no desenvolvimento moral de todos nós, ou auxiliariam também no desenvolvimento moral de todos nós. Mas havia necessidade de uma estrutura moral organizada. Daí então a grande influência que o cristianismo exercia no mundo ocidental. Kardec se via, de certa forma, como um cristão, porque ele não era ateu, ele tinha formação católica, teve influência da religião protestante através de Pestalozzi, embora essa religião não influenciasse o seu modo de pensar, pelo contrário, os seus estudos durante a sua infância, durante a sua juventude, procuraram exatamente desenvolver esse aspecto racional. Então, embora onde ele estudasse em Verdun não fosse de influência protestante, ele não sofreu isso no seu desenvolvimento. Então Kardec tinha como cristianismo, como sendo um cristão, essa escola. E a doutrina espírita, então, se baseou nela. Se por acaso os espíritos não vissem possibilidade de desenvolver o espiritismo aqui no Ocidente, na Europa, buscariam em outra região, na Ásia, na África. Se por acaso fosse na Ásia, teria um outro fundamento, ou uma outra escola que apresentaria esses argumentos, mas foi ali naquele local, naquela data, com aquelas pessoas. Então ali era o momento oportuno para que tudo isso se desenvolvesse. E aí então usou o cristianismo. Só que a doutrina cristã, ela foi elaborada por várias pessoas durante várias gerações e se apresentou através de um livro sagrado, para aqueles que assim o entendem, que era exatamente a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento, que trazia ali todos os ensinamentos de Jesus. O Antigo Testamento contava a história do povo hebreu, quem eram os seus líderes, os seus profetas, os seus mestres, E aí então no Novo Testamento vieram então os evangelistas trazendo a história de Jesus, trazendo através do seu ponto de vista, apesar das mudanças e alterações que essa história sofreu, as tantas manipulações que ela acabou sofrendo no decorrer do tempo,
livros que entraram, textos que saíram, enfim, houve uma grande mexida para que o livro ficasse então organizado. Só que a forma como essa história foi contada, ou aquela história de Jesus foi contada, ela foi a partir de uma perspectiva específica, que era exatamente da igreja que a organizou. Então não tinha a compreensão a respeito da imortalidade, não se falava sobre reencarnação, não se falava sobre a influência dos espíritos, sobre lei de causa e efeito, não tinha esse ponto de vista, era simplesmente através de dogmas que essa instituição acabou criando, né? Acabou criando, e a história foi contada a partir daquele ponto de vista. Então a gente lembra que toda a história é contada a partir daquele que detém os direitos de contá-la, vamos dizer assim, porque a igreja se formou a partir dessa história, e ela então contava da sua forma. E assim foi, né, com o passar do tempo. Me dá um ok, por favor, pessoal, como é que está o som? Se está picotando, se está em ordem? Para saber se está tudo direitinho? Tudo em ordem, né? Obrigado. Então, a história de Jesus foi contada a partir daquela perspectiva. Como diz uma passagem interessante a respeito da história das guerras, né? A guerra sempre é contada por aquele que vence, né? Então o vencedor vai contar a história e ele vai identificar quem são os vilões, quem são os mocinhos, quem são os vencedores, perdedores, como a história se desenrolou. Então ele vai ver a partir do seu ponto de vista. E assim a história de Jesus foi contada a partir da perspectiva católica, né, e depois interpretada, né, numa outra versão a partir da perspectiva protestante, né, ali no século XVI. Então Kardec via todas as ideias, todas as revelações que chegavam do mundo espiritual, via como base moral o cristianismo, mas percebia um choque de ideias. A Bíblia falava uma coisa, a doutrina espírita falava outra. Então ele entendeu que era importante analisar todos os ensinamentos de Jesus, não a partir da perspectiva católica, não a partir da perspectiva protestante, ou evangélica se preferirem, mas a partir da perspectiva espírita. Daí então que nós tivemos um livro com os ensinamentos de Jesus interpretado à luz da doutrina espírita. Kardec lançou esse livro, como nós já estudamos lá no Obras Póstumas, né, vimos ali detalhes, e a gente vai ler daqui a pouquinho isso aqui também. Reler aquele texto que nós vimos quando estudamos Obras Póstumas, naquela passagem, um trechinho da Revista Espírita também, uma orientação de Herculano Pires, orientação do próprio Espírito Verdade, então tudo isso falando sobre esse livro, porque ele era de fato, né, uma obra que tinha uma importância capital para a moralização daqueles que seguiam essa doutrina a partir desse ponto de vista. Então Kardec lançou aquele livro, em 1864, no dia 15 de abril, chamado A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando se falava em imitação do Evangelho, que foi exatamente o primeiro título que ele lançou, a gente vai aqui, deixa eu pegar rapidamente aqui na Revista Espírita, só um instantinho, está aqui. Edição de 1864, Kardec fez uma propaganda na Revista Espírita, naquela edição de abril, que era exatamente ali, bibliografia à venda, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, contendo a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Então a gente vê assim que qual é a base moral que o Espiritismo segue? É a base cristã. Mas nós conseguimos ter uma compreensão da realidade do mundo espiritual lendo o Novo Testamento? Certamente que não. Porque ali se conta história, se conta ali uma série de fatos, se conta ali uma série de eventos que aconteceram a partir do entendimento daqueles que elaboraram esse livro. E isso, como eu falei para vocês, acabava discordando com os princípios fundamentais do Espiritismo, que falava sobre aqueles pontos que nós comentamos. Por isso, então, Kardec elaborou essa nova obra. Os mesmos ensinamentos de Jesus, só que agora interpretado à luz do Espiritismo. Isso, na época, sem dúvida, gerou uma repercussão negativa muito grande, né, diante daqueles que seguiam a Igreja Católica, que era dominante. Como é que alguém ousa a interpretar aquilo que é sagrado,
né? Então a gente vai ver depois aqui, no Obras Póstumas, que Kardec faz essa pergunta, consultando os espíritos, né? O que a igreja pensaria a esse respeito. Então a gente vai ler sobre isso. Então Kardec coloca que esse livro então foi por Allan Kardec, com esta epígrafe: fé inabalável, só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E Kardec coloca uma pequena observação: abstemo-nos de qualquer reflexão sobre esta obra, limitando-nos a extrair da introdução a parte que indica o seu objetivo. Então não vou nem ler aqui na Revista Espírita, porque nós vamos ler a introdução desse livro. Eu me recordo que quando eu tive o primeiro contato com o Livro dos Espíritos, a minha mãe tinha uma edição de 1982, que ficava sempre ali na prateleira, uma capa azul, encapada com plástico, tradução de Herculano Pires, e aquele livro era quase que aquela sombra negra que ficava na prateleira, que se eu tinha que pegar um livro eu pegava do outro lado, não me aproximava dele porque eu não gostava de imaginar. Até que chegou um momento em que eu resolvi saber qual era o conteúdo desse livro. E aí então peguei esse livro e abri, né, aleatoriamente, e comecei a ler algumas perguntas, né? Comecei a ler algumas perguntas, né? Falei assim, interessante, tem pergunta aqui, pergunta ali, não me interessei em aprofundar. Fechei o livro e ficou por isso mesmo. Ou seja, como todo mundo, né, se você entra numa autoescola para poder se habilitar para ser um motorista, você naturalmente quer chegar na autoescola, sentar, né, no banco do condutor e sair dirigindo. Se você quer tirar ali o seu brevet de piloto, você naturalmente quer ir num aeroclube e já quer voar na primeira aula. Você não quer estudar teoria, você não quer estudar normas, não quer estudar sobre temas, né, que fogem dessa prática. E assim também a doutrina espírita, né? Abri aleatoriamente imaginando que abriria numa página que me daria todas as respostas que eu quisesse. Ou seja, eu não comecei pela introdução. E normalmente isso acontece com bastante frequência em todos os estudantes, em todos os lugares. Já que nós vamos estudar o Livro dos Espíritos com as suas 1019 perguntas, por que não começarmos da primeira pergunta? Em vez de passarmos por introdução, passarmos por prolegômenos, e que Deus sabe o que significa isso. O Evangelho segundo o Espiritismo é a mesma coisa. Todo o livro começa no primeiro capítulo. Para que a gente tem que ler a introdução para demorar para chegar no primeiro capítulo? Exatamente porque a introdução dá para nós o sentido, o objetivo de cada obra. E a introdução do Livro dos Espíritos e a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo são duas introduções que são fundamentais para nós entendermos o significado da doutrina espírita. Simplesmente assim. Não, e mesmo assim, Miriam, Herculano Pires lembra que não é você simplesmente ler uma introdução, é necessário que você estude a introdução. Porque nela encontram-se ali por que existe o Espiritismo, qual é o objetivo do Espiritismo. Como nós já conversamos uma vez, né, muitas vezes nós entendemos o Espiritismo a partir de fragmentos que nós vamos colhendo nas experiências da vida. Então alguém entende o Espiritismo como sendo a possibilidade de comunicação com os mortos, outros entendem o Espiritismo como sendo ali algo que explica a reencarnação, outros que falam sobre curas, outros que falam sobre pintura mediúnica, outros que falam sobre aparições, manifestações, enfim, cada um vendo o Espiritismo a partir de uma experiência que teve, mas não consegue compreender a grandiosidade da doutrina espírita na sua plenitude. Ou seja, uma doutrina completa que traz ali todos os seus objetivos. E essas explicações são oferecidas para nós na introdução dessas duas obras que são ali, entre as introduções, as principais. Por que o Espiritismo, para que ele serve e por que entendermos o Evangelho à luz do Espiritismo. Então nós vamos ler essa introdução aqui, sem a necessidade de lermos a Revista Espírita, porque no livro já traz isso para nós. Vamos aqui então falar um pouquinho sobre uma explicação que Herculano Pires, mais uma vez, a gente sempre lembra, Herculano Pires foi um grande estudioso da doutrina espírita durante a década de 70, 80, né, até a sua desencarnação, e ele, conforme o próprio Emmanuel traz para nós, né, que ele foi o melhor metro que mediu Kardec, né? Ou seja, Herculano Pires era um grande estudioso, um grande conhecedor do espiritismo, um homem extremamente racional, e aí então ele escreveu, né, ele ajudou na tradução das obras básicas. Então nós temos várias traduções, né, desde Quilom Fernandes, Herculano Pires, entre outros, né? Então, no livro de tradução de Herculano Pires, como eu falei para vocês, é uma questão de preferência.
Eu já vi debates calorosos dizendo qual é a melhor tradução, qual tradução que presta, qual que não presta, aquela coisa toda, e na verdade todas são boas porque todas procuram ser as mais fiéis possíveis, né? Então a gente costuma utilizar aquelas que são mais conceituadas, né? E não necessariamente julgar. Mas em termos de editoras, né, eu posso dizer para vocês que eu já comprei um livro, uma versão do Evangelho segundo o Espiritismo de uma editora que era extremamente ruim de se ler, com erros de grafia, erros de pontuação, uma coisa assim pavorosa. Então eu comecei a ler, guardei o livro, falei, não, eu vou doar para alguém que não tem nada para ler, porque é impossível de se ler. Mas em termos de tradução, todas elas são bastante fiéis ao original, né? Salvo ali uma mudança de palavra ou outra, que, como eu falei para vocês, depende do tradutor. Eu vejo uma palavra estrangeira, ela pode ter ali dois sentidos, né, ou duas expressões semelhantes que trazem o mesmo sentido, e aí eu posso usar palavras diferentes. Então, Herculano Pires era um desses tradutores. Então, na tradução de Herculano Pires, ele sempre traz uma explicação pessoal, né, um comentário inicial sobre cada uma dessas obras, do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Livro dos Médiuns, dentre outros. Então aqui eu vou pegar para vocês a explicação dele, para entendermos exatamente qual é o propósito desse livro, né? Então é importante a gente fazer essa introdução, essa apresentação do livro, antes da gente começar a estudar. Porque do contrário a gente fala, eu tô lendo sobre isso, quer dizer então que parece que é um dogma. Ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo se torna um livro sagrado, em que ninguém pode contestar, porque afinal de contas foi Allan Kardec que publicou. Então a gente pergunta, mas eu não posso questionar Kardec? Pode, desde que você tenha argumentos para isso. Então essas explicações iniciais nos dão essa liberdade para entendermos o propósito do livro, e isso nos dá, né, condições de julgar a qualidade da obra, de julgar a opinião, de entendermos o porquê dela, se tem sentido a publicação desse livro, por que eu não poderia estudar pelo próprio Evangelho, né, dos evangelistas, o Evangelho bíblico, em vez de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então Kardec traz o Herculano Pires traz para nós a seguinte explicação. Este livro foi publicado inicialmente com o título de Imitação do Evangelho. Kardec explica o seguinte: mais tarde, por força das observações reiteradas do Sr. Didier e de outras pessoas, mudei para o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que aqui a gente pode fazer um comentário. A imitação, ela sempre traz uma ideia bastante pejorativa, bastante negativa. E quando eu mudo de imitação do Evangelho segundo o Espiritismo para o Evangelho segundo o Espiritismo, nós percebemos que o título traz credibilidade. Então, na verdade, o Sr. Didier, que ajudou na publicação, e outras pessoas que ajudaram Kardec a fazer essa análise, viram ali uma questão de publicidade, né, de levar a qualidade da obra pelo seu próprio título. Então, foi modificado. Então, o livro, na verdade, nem foi lançado com essa obra, porque, na verdade, a gente vai ver nas obras póstumas que o título só foi reconhecido, só foi identificado no dia da publicação. E aí, então, Kardec foi ali convencido pelos argumentos da necessidade de mudança desse título para poder fazer com que o livro fosse visto de uma forma séria e não simplesmente uma imitação como uma imitação. Trata-se do desenvolvimento dos tópicos religiosos de O Livro dos Espíritos e representa um manual de aplicação moral do Espiritismo. Aqui vale um comentário também, que essa questão, o Espiritismo também, o Espiritismo é sustentado por três pilares, né? O pilar da filosofia, o pilar da ciência e o pilar da religião. Então esse terceiro pilar da religião, ele é um tema de muitos debates, porque muita gente diz assim, olha, eu não vejo o Espiritismo como religião. Outros dizem, eu vejo o Espiritismo como religião. Então fica aquele debate, é religião, não é religião? Amigos já se distanciaram por causa dessa opinião diversa, por incrível que pareça, porque um acha que é religião, o outro acha que não é. Então a nossa pergunta é, o Espiritismo é ou não religião? Como Kardec coloca lá na Revista Espírita, ele traz uma explicação, dizendo que o Espiritismo não tem características de uma religião tradicional. Porque ele não tem dogmas, não tem sacerdócio, não tem rituais, não tem sacramentos, enfim, não tem nada que as religiões hoje apresentam. Então ele pode ser visto como uma filosofia espiritualista, ou uma filosofia de consequências morais, ou como Herculano Pires coloca, ele fala isso tanto na introdução do Livro dos Espíritos, como na introdução do Evangelho, ele entende o Espiritismo como religião, mas religião como como uma doutrina que faz com que o homem se aproxime de Deus, ou seja, faz aquela conexão, aquele famoso religare, né, que é a tradução
que é a expressão latina, né, da religião, então faz com que o homem se conecte ou se reconecte com Deus. Então, nesse sentido, é visto como religião. Se é uma religião tradicional, como hoje as pessoas perguntam, qual é a sua religião? Ah, eu sou espírita. Ou então o censo pergunta lá para você, qual é a sua religião? Você coloca espírita. Nesse sentido, é uma interpretação equivocada. Porque o espiritismo em nada se assemelha com as religiões tradicionais. Né? Pelo contrário, ele tem ali um aspecto filosófico que ele pode se mesclar com todas as religiões, apresentando os seus princípios sem interferir nas práticas religiosas, como a gente já viu. E continua. No dia 9 de agosto de 1863, Kardec recebeu uma comunicação dos seus guias sobre a elaboração deste livro. A comunicação assinalava o seguinte: esse livro de doutrina terá influência considerável, porque explana questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas de que necessita, como as nações, em sua vida prática, dele aurirão instruções excelentes. Fizeste bem ao enfrentar as questões de elevada moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Em comunicação posterior, a 14 de setembro de 1863, declaravam os guias de Kardec: nossa ação, principalmente a do Espírito da Verdade, é constante a teu redor, e de tal maneira que não a podes negar. Assim não entrarei em detalhes desnecessários sobre o plano da tua obra, que, segundo os meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Então a gente já viu que Kardec começou a fazer esse trabalho, começou a fazer uma interpretação, os espíritos interferiram, falaram para tudo, que não é esse o caminho que você deve seguir. E não raras vezes nós passamos por isso, a gente começa com uma ideia, elaborando um projeto qualquer que seja, um projeto de imagem, de texto, de voz, de vídeo, qualquer coisa, e de repente a gente acaba tendo ali uma outra linha de pensamento e a coisa se modifica completamente. Então Kardec também passou por isso. Talvez a visão dele fosse um pouco mais crítica, né, criticando muito mais a opinião daqueles que elaboraram a Bíblia do que tentando fazer uma interpretação saudável e serena dos ensinamentos propriamente dito. Então, na verdade, modificaste tão ampla e completamente segundo as orientações dos espíritos. Então, a gente não sabe quais eram as ideias iniciais de Kardec, mas a gente sabe quais são as finais e isso basta. E continua. E logo adiante acentuavam: com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes, e já podemos ver-lhe a cúpula a desenhar-se no horizonte. Estas comunicações, cuja leitura completa pode ser feita em obras póstumas, revelam-nos a importância fundamental de o Evangelho segundo o Espiritismo na codificação kardeciana. Enquanto o Livro dos Espíritos nos apresenta a filosofia espírita em sua inteireza, e o Livro dos Médiuns a ciência espírita em seu desenvolvimento, este livro nos oferece a base e o roteiro da religião espírita. Olha o entendimento de Herculano Pires e vendo o espiritismo como sendo uma religião, né, nos seus moldes espiritualistas, não nos seus moldes terrenos, vamos dizer assim. Livro de cabeceira, de leitura diária obrigatória, de leitura preparatória de reuniões doutrinárias, deve ser encarado também como um livro de estudo para melhor compreensão da doutrina. A comunicação do Espírito da Verdade, colocada como prefácio, deve ser lido atentamente pelos estudiosos, pois cada uma de suas frases tem um sentido mais profundo do que parece à primeira leitura. A introdução e o capítulo 1 constituem verdadeiro estudo sobre a natureza, o sentido e a finalidade do Espiritismo. Devem ser estudados atenciosamente e não apenas lidos. Formam uma peça de grande valor para a verdadeira compreensão da doutrina. José Herculano Pires, aqui então o tradutor, né, aquele que fez a tradução. O que mais aqui? Obras póstumas. 9 de agosto de 1863, Imitação do Evangelho. Kardec faz uma nota, né? Eu estou fazendo a apresentação porque é importante a gente ter essa base inicial. Kardec diz: eu não havia dito a ninguém o assunto do livro no qual eu trabalhava. Conservava o título tão secretamente que o editor, Sr. Didier, só o conheceu quando da impressão.
Esse título foi, a princípio, na primeira edição, Imitação do Evangelho. Mais tarde, por causa das reiteradas observações do Sr. Didier e algumas outras pessoas, ele foi mudado para o Evangelho segundo o Espiritismo. As reflexões contidas nas comunicações seguintes não podiam ser, portanto, o resultado das ideias preconcebidas do médium. Kardec coloca uma pergunta: o que pensais da nova obra que trabalho neste momento? Resposta: este livro de doutrina terá uma influência considerável. Aí aborda as questões capitais, e não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, mas a vida prática das nações nele aurirá excelentes instruções. Fizeste bem em abordar as questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida deve ser destruída. A Terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já há bastante tempo que os amigos de além-túmulo a rotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque já é tempo que a Terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, enfim, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Termina a tua obra e conta com a proteção do teu guia, o guia de todos nós, e com o auxílio devotado de teus mais fiéis espíritos, em cujo número queiras sempre incluir-me. Pergunta Kardec: que dirá o clero? Ou seja, qual a opinião da Igreja a esse respeito naquela época? O clero gritará heresia, porque verá que nele atacas decididamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele apoia sua influência e seu crédito. Ele gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que pela publicação de O Livro dos Espíritos, do qual, a rigor, podia aceitar os dados principais. Mas agora vais entrar no novo caminho em que ele não poderá seguir-te. O anátema secreto se tornará oficial, e os espíritas serão rejeitados como foram os judeus e os pagãos pela Igreja Romana. Por outro lado, os espíritas verão o seu número aumentar em razão dessa espécie de perseguição, sobretudo vendo os padres acusarem de obra absolutamente demoníaca uma doutrina cuja moralidade brilhará como um raio de sol pela publicação mesma do teu livro e daqueles que te seguirão. Eis que se aproxima a hora em que te será necessário declarar abertamente o Espiritismo tal como ele é, e mostrar a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que, à face do céu e da terra, deverás proclamar o Espiritismo como uma única tradição realmente cristã, a única instituição verdadeiramente divina e humana. Escolhendo-te, os Espíritos sabiam da solidez das tuas convicções e que a tua fé, como um muro de aço, resistiria a todos os ataques. Entretanto, amigo, se tua coragem ainda não desfaleceu, diante da tarefa tão pesada que fizeste, fica sabendo que foste o primeiro a comer teu pão branco, e eis que a hora das dificuldades chegou. Sim, caro mestre, a grande batalha se prepara. O fanatismo e a intolerância, sustentados pelo êxito de tua propaganda, vão atacar-te, e aos teus com armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Tenho, porém, fé em ti, como tens fé em nós, e porque tua fé é daquelas que transportam montanhas e fazem caminhar sobre as águas. Coragem, pois, e que tua obra se complete. Conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de uma maneira muito particular. Aí 14 de setembro, uma outra mensagem que veio depois, aquela foi em agosto, de 1863. Lembre que Kardec lançou essa mensagem, foi em abril de 64. Então ali estavam os preparativos. Kardec faz uma nota: eu havia solicitado para mim uma comunicação de um assunto qualquer, e pedido que ela me fosse enviada ao meu retiro em Saint-Adresse. A mensagem diz o seguinte: quero falar-te de Paris, embora a utilidade disso não me pareça demonstrada, uma vez que minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, e que teu cérebro percebe nossas inspirações com uma facilidade com a qual nem tu mesmo suspeitas. Nossa ação, sobretudo a do Espírito de verdade, é constante em torno de ti, e tal que não podes negar.
É por isso que não entrarei em detalhes inúteis a respeito do plano de tua obra, que, segundo meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Compreendeste agora por que precisávamos ter-te sobre nossas mãos, desligado de qualquer outra preocupação que não a doutrina. Uma obra, como a que elaboramos de comum acordo, precisa de recolhimento e de insulamento sagrado. Tenho um vivo interesse pelos progressos do teu trabalho, que é um passo considerável adiante e abre, afinal, ao Espiritismo a estrada larga das aplicações úteis ao bem da sociedade. Com esta obra, o edifício começa a se libertar de seus andaimes e já se pode entrever a cúpula desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga. O monumento estará terminado na hora determinada. Já tratamos contigo as questões incidentes do momento, quer dizer, das questões religiosas. O Espírito de verdade falou-te dos levantes gerais que acontecem nesta hora. Estas hostilidades previstas são necessárias para manter desperta a atenção dos homens, tão fáceis de se deixarem desviar de um assunto sério. Aos soldados que combatem pela causa, vão se juntar incessantemente novos combatentes, cuja palavra e os escritos causarão sensação e levantarão a perturbação e a confusão nas fileiras dos adversários. Adeus, caro companheiro de antanho, discípulo fiel da verdade, que continua, através da vida, a obra que outrora, nas mãos do grande Espírito, que te ama e eu venero, juramos consagrar nossas forças, nossas existências, até que ela estivesse acabada. Saúdo-te. Kardec faz aqui uma observação, dizendo: o plano da obra fora com efeito completamente modificado, o que com certeza o médium não podia saber, já que estava em Paris e eu em Saint-Adresse. Ele também não podia saber que o Espírito de verdade havia me falado a respeito do levante do bispo de Alger e outros. Esse levante do bispo de Alger foi um artigo publicado por esse bispo, e Kardec comenta sobre ele na primeira parte do livro O Céu e o Inferno. Então ele traz o texto e depois faz ali uma refutação, que foi assim um ataque direto, né, pelo fato da doutrina espírita entrar, né, como sendo ali uma modificadora do pensamento do cristianismo, que, como eu falei para vocês, era, né, segundo a visão da Igreja Católica, de seu direito de fazer e desfazer e fazer a interpretação que bem entendesse. E o Espiritismo veio violar esse direito e, portanto, sofreu todos os ataques. Então Kardec comenta sobre isso. Quem tiver curiosidade, dá uma chegadinha lá na primeira parte do Céu e Inferno, que vai ler então essa passagem. Todas estas circunstâncias eram bem urdidas para me confirmar a parte que os espíritos tomavam nos meus trabalhos. Então vimos ali, né, que Kardec foi desenvolvendo um trabalho segundo a sua visão, porque achava necessário, até que os espíritos então perceberam a grande importância que era a publicação desse livro, o impacto que ele causaria na vida das pessoas, porque você falar que você é um espírito imortal é tranquilo, você falar que você reencarnou também é tranquilo, mas quando você coloca Jesus no meio, a coisa muda. A coisa já toma um peso muito maior. E esse Evangelho segundo o Espiritismo, ele pode, como os Espíritos colocaram para nós, ter um peso muito maior do que o próprio Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi lançado trazendo ideias que algumas pessoas poderiam aceitar, tá, é interessante reencarnação, é interessante isso, aquilo, tal, mas não mexe com Jesus, porque a gente sabe o que acontece. Nós temos ali o radicalismo, nós temos o fanatismo, nós temos paixões, nós temos sensibilidades que são feridas a partir do momento em que elas sofrem algum tipo de alteração. E o Espiritismo veio trazer essa alteração. Então, como os Espíritos colocaram para Kardec, se até então ele tinha vivido ali alguns combates para o lançamento do Livro dos Espíritos, o Evangelho acenderia uma fogueira que ele teria que estar muito bem preparado, porque a luta seria muito maior. Porque até então a igreja estava quieta. Quando você coloca Jesus no meio, a coisa complica. O Wagner colocou, né, você tem razão, quando o Evangelho foi lançado e falando sobre reencarnação, aí a coisa pegou sobre uma série de coisas que Jesus, por exemplo, poderia falar sobre esses temas que o Espiritismo aborda, porque até então Jesus não falava nada disso. Jesus não tinha nada com isso. Quando a gente coloca ele na roda dizendo que ele concorda com aquilo que a doutrina espírita apresenta, aí então nós acendemos as paixões e a coisa fica complicada. Então, podemos dizer assim, que em termos de
dificuldades enfrentadas por Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo foi a obra mais problemática que ele teve que lançar. Porque então ele provocou os ânimos de vários ramos da sociedade daquela época. Mas era necessário, porque os espíritos disseram: para a transformação da sociedade é importante que a sociedade compreenda a sua própria essência, compreenda a sua natureza, compreenda exatamente que cada indivíduo é um espírito que tem ali uma série de atribuições, compromissos, histórias, percursos e tudo mais. E não há como nós modificarmos um pensamento numa comunidade, numa coletividade, se nós não trouxermos um endosso dessa magnitude, que no caso era a presença de Jesus na doutrina espírita, para provocar esse impacto. Né? Fernando lembrou aqui, né, não é à toa que queimaram livros no começo. A própria, o Alto de Barcelona, que nós lemos lá no Obras Póstumas, e Kardec também leva lá para a Revista Espírita, ele fala sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive o Evangelho constava, como consta até hoje, né, na relação de livros proibidos pela Igreja, que é o famigerado Index Librorium Prohibitorium, que era o índice de livros proibidos que todo católico deveria evitar. Então nós temos ali livros de filosofia dos gregos, nós temos livros de pensadores da época do Iluminismo, nós temos outros filósofos da história da humanidade, nós temos a doutrina espírita, os livros da codificação se encontram relacionados nessa obra. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem, que vocês vão encontrar atualizado esse livro, e lá constam os livros da doutrina espírita. Então isso era uma blasfêmia para aqueles que eram seguidores dessa doutrina. E o Alto de Barcelona nada mais foi do que, né, a destruição dessas obras que entrou na Espanha, que tinha ali a Inquisição espanhola. Né? Tem que procurar, existe sim, Cindizinha, existe, porque isso faz parte, né, das bases dogmáticas da Igreja. Então você encontra, é só procurar que você acha. A gente só precisa pesquisar com mais cuidado para poder saber exatamente qual é a fonte. Mas ainda existe, pode procurar que vocês vão achar. Eu tive contato, né, fazendo uma pesquisa há alguns anos, quando a gente estava estudando esses livros, eu lembro de ter lido alguns livros interessantes de Platão, de Sócrates, de Kardec, de outros pensadores também, que estavam ali, né, na lista negra da Igreja, e até hoje continua lá. Então, havia necessidade de fazer com que as pessoas vivessem de um modo diferente. Não vivessem com medo, não vivessem sem esperança, não vivessem acreditando que a culpa poderia levá-las para um destino final, mas era importante modificar esse pensamento total, que nós somos espíritos imortais, que a reencarnação é uma possibilidade de transformação de todos nós, né, através desse processo evolutivo, de falar sobre causa e efeito, de falar sobre influências, de tudo. Então é importante modificar, através dos ensinamentos de Jesus, esse pensamento, né, da sociedade, né, e da humanidade de modo geral, porque o Evangelho continua aí presente, ainda ativo, para auxiliar nessa transformação. Então nós vamos entrar num livro, na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar essa obra de extrema relevância, que muitos de nós não damos tanta importância. A gente simplesmente coloca ela como sendo o lado evangélico do Espiritismo, sem entender o objetivo grandioso, que é de fato interferir na vida das pessoas, e todas as dificuldades enfrentadas por Kardec para quebrar todas as barreiras, todos os paradigmas, todos os dogmas que impediram, né, que impediam as pessoas de saírem de um pensamento que já era construído, para começar a viver uma nova visão. Seguir um novo caminho. Então essa obra é de extremo valor para todos nós. A Angelina colocou, né, mas não, como não foi obra do homem, sim dos espíritos, permanecerá sempre. Como os espíritos falam, né, chega um momento em que aquilo que vem do mundo espiritual não pode ser impedido pelo homem. Então o espiritismo, como eles próprios dizem, ele não veio simplesmente através de uma única fonte. Kardec foi responsável pela sua organização. Mas se não fosse Kardec, seria outro. Então os espíritos começaram a se manifestar em diversas partes do mundo. O que Kardec fez foi centralizar. Mas nas Américas, na Ásia, na África, na Europa, vários espíritos se manifestavam. E como é que se podia impedir tudo isso? Você pode impedir o homem de fazer essa divulgação, mas jamais vai impedir os espíritos de se comunicarem. Por isso, então, o espiritismo não veio através de um homem que você sacrifica, que você destrói, e você destrói todo o pensamento dele. Os espíritos se falavam por todos os cantos.
E por isso que fala, chegou o momento em que todas as coisas deverão ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, que a gente vai ler na introdução aqui do Evangelho. Uma outra passagem que a gente vai ler aqui, deixa eu pegar rapidamente. Deixa eu ver aqui. Peraí que eu acabei de fazer uma coisa errada, que não era para fazer. Que era exatamente... Só um instantinho, pessoal. Que era da Revista Espírita. Eu acabei fechando sem querer aqui, mas eu acho rapidinho. Calma lá. Edição de 64. A página que nós vamos estudar é a 533. Deixa eu colocar aqui rapidinho. O bom do digital é que as coisas funcionam rapidamente. Só um instantinho. Tá aqui. Agora a gente vai ler uma comunicação que foi enviada pelo Espírito Verdade a respeito dessa obra. Ela se encontra na Revista Espírita, também no mês de 1800, no ano de 1864, no mês de maio. Então está aqui, Comunicação Espírita, a propósito da imitação do Evangelho. Bordeaux, maio de 64, Grupo São João, médium Sr. Hu. Acaba de aparecer um novo livro, essa é uma psicografia, lembrando, né? Acaba de aparecer um novo livro, é uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Essa palavra foi esquecida pela maioria dos homens, e a incredulidade e o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Hoje, por ordem do Eterno, os bons espíritos, seus mensageiros, vêm a todos os pontos do globo fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes, são destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celestial. Sede dóceis aos seus ensinos, os tempos preditos são chegados, todas as profecias serão cumpridas. Pelos frutos se conhece a árvore. Vede quais são os frutos do Espiritismo. Casais onde a discórdia tinha substituído a harmonia, voltaram à paz e à felicidade. Homens que sucumbiam ao peso das suas aflições, desesperados pelos acordes melodiosos das vozes de além-túmulo, pelos acordes melodiosos das vozes de além-túmulo, compreenderam e seguiam o caminho errado, e envergonhados de suas fraquezas, arrependeram-se e pediram forças ao Senhor para suportarem as suas provações. Provas e expiações, eis a condição do homem na terra. Expiação do passado, provações para fortalecer contra a tentação, para desenvolver o espírito pela atividade da luta, habituá-lo a dominar a matéria e prepará-lo para as alegrias puras que o esperam no mundo dos espíritos. Há muitas moradas na casa de meu pai, disse-lhes eu há 18 séculos. O Espiritismo veio tornar compreensíveis essas palavras. E vós, meus bem-amados, trabalhadores que suportais o calor do dia, que credes ter de vos lamentar da injustiça da sorte, abençoai vossos sofrimentos. Agradecei a Deus, que vos dá meio de quitar as dívidas do passado. Orai, não com os lábios, mas com o coração melhorado, a fim de que possais ocupar melhor lugar na casa de meu pai. Como sabeis, os grandes serão humilhados, mas os pequenos e os humildes serão exaltados. O Espírito de Verdade. Kardec aqui coloca uma observação, dizendo: sabe-se que não levamos em consideração o nome dos seres que se comunicam, sobretudo os que se apresentam sob nomes venerandos. Não garantimos mais esta assinatura do que muitas outras, limitando-nos a entregar essa comunicação à apreciação de todo o espírito esclarecido. Diremos, contudo, que não se pode negar a elevação do pensamento, a nobreza e a simplicidade das expressões, a sobriedade da linguagem e a ausência de toda superfluidade. Se compara às que são dadas na imitação do Evangelho, prefácio e capítulo 3, o Cristo Consolador, e que levam a mesma assinatura, embora obtidas por médiuns diferentes, e em épocas diversas, nota-se entre elas uma analogia impressionante de tom, de estilo, de pensamentos, que acusam uma origem única.
para nós, dizemos que pode ser do Espírito de verdade, porque é digna dele. Enquanto temos visto massas assinadas por esse nome venerado, ou de Jesus, cuja prolixidade, verborragia, vulgaridade, por vezes mesmo a trivialidade das ideias, traem a origem apócrifas aos olhos dos menos clarividentes. Só uma fascinação completa pode explicar a cegueira dos que se deixam atrapalhar, quando não também o orgulho de julgar-se infalível e intérprete privilegiado dos espíritos puros, orgulho sempre punido, mais cedo ou mais tarde, pelas decepções, mistificações ridículas e por desgraças reais na vida. À vista desses nomes venerados, o primeiro sentimento do médium modesto é o da dúvida, porque não se julga digno de tal favor. Então Kardec só coloca um comentário a respeito da autenticidade dessa comunicação, mas aqui fala exatamente sobre a importância do espiritismo, do Evangelho. O que ele veio fazer, qual é o impacto que ele vai causar sobre as pessoas, né, sobre aqueles que se consideram espíritas. Como eu falei para vocês em outras oportunidades, todos nós, dentro do espiritismo, temos preferências. Assim como numa escola, tem alunos que adoram as matérias exatas, outros que adoram as humanas, outros que adoram aquelas que são voltadas para as áreas biológicas. Dentro do espiritismo nós também temos aquelas preferências. Os livros da codificação abordam ali várias áreas de conhecimento, de entendimento. Nós temos aqueles que têm certas preferências, temos aqueles que adoram, por exemplo, estudar o livro dos Espíritos pelas revelações que ela traz. Eu sou um deles. Tem aqueles que adoram o Evangelho segundo o Espiritismo pela compreensão que dá dos ensinamentos evangélicos. Essa já é uma resistência que eu tenho. Temos aqueles que gostam do livro dos médiuns para estudar os fenômenos, aquela parte investigativa, científica, também sou um desses. O Céu e o Inferno, que são as entrevistas, né, que são muito interessantes, trazendo características e aspectos diversos do mundo espiritual, também sou um desses. O Céu e o Inferno, a Gênese, que traz ali uma investigação científica por toda a história do mundo, através da perspectiva espírita, né? Sou um desses mais ou menos, a Miriam adora. Então, temos ali vários e vários estudos, né, para cada gosto, e nós vemos ali como o ponto fundamental para a doutrina espírita, para a nossa elevação, é exatamente o conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Não importa quanto conhecimento eu tenha a respeito de questões técnicas, questões filosóficas, se eu não sou capaz de modificar os meus valores. O homem só se eleva através da sua reforma íntima, nós sabemos disso. E essa reforma íntima significa mudar os seus valores, mudar as suas ideias, mudar os seus sentimentos a respeito de si mesmo e a respeito do mundo à sua volta. E somente o Evangelho tem essa capacidade. Não adianta eu saber que tipo de mediunidade eu tenho se eu não sei o que fazer com ela e como utilizá-la. Porque o que fazer, eu posso até saber o que fazer. Mas como fazer se eu não tiver essa base moral, certamente eu vou me desviar daquele objetivo maior, que é exatamente me melhorar, me aperfeiçoar. Então por isso a importância desse livro. Cada vez que nós encontrarmos essa obra, em nossos pensamentos façamos uma reverência pela sua origem, pela sua importância, pela sua gravidade e pelo seu propósito, que é transformar o nosso mundo. Sem ele, não há transformação, porque nós simplesmente não sabemos para onde ir. Não sabemos como lidar com as coisas, como lidar com as situações. Hoje nós vemos na nossa sociedade, vemos no nosso mundo em geral, os conflitos, os protestos, as manifestações, todas as intrigas, todos os problemas e tudo isso acontecendo simplesmente porque o homem ainda vive endurecido dentro, né, do seu egoísmo, dentro do seu orgulho, dentro da sua vaidade. E sem esses valores, nós certamente não conseguiremos quebrar nenhuma dessas barreiras que ainda impedem o homem de evoluir, o homem de se desenvolver. Então, vejamos, da próxima vez que nós olharmos para o nosso Evangelho, seja na versão digital, seja na versão física, olhemos com respeito para esse livro, imaginando qual foi o caminho que ele teve que seguir para modificar o pensamento de todos nós e ainda continua, né, trabalhando e vai trabalhar muito ainda pela frente. A Miriam colocou, né, o que pensar dos argumentos que afirmam que essa obra não é tão necessária para nós espíritas? Exatamente aqueles que veem esse aspecto científico e filosófico mais importante. Hoje nós nos perguntamos assim, mas a filosofia, qual é o objetivo dela?
A filosofia nada mais é, resumidamente, né, os filósofos que me perdoem, mas assim, a filosofia nada mais é do que a arte de pensar. Nos dá a possibilidade de pensar, de argumentar, de contra-argumentar, de concordar, de discordar. Essa é a filosofia. A ciência nos traz conhecimentos. E dentro de nós temos ali princípios, nós temos forma de lidar conosco mesmos intimamente, nós temos formas de lidar com as pessoas que se relacionam diretamente conosco, nós temos formas de lidar com a sociedade de um modo geral. Então isso que só caracteriza os 3 aspectos importantes do ser humano, do espírito, nas esferas de ação em que ele se encontra. Sem esse livro, sem esses ensinamentos, nós simplesmente agimos de acordo com os nossos interesses. E os nossos interesses nem sempre são corretos. Porque quando eu quero realizar alguma coisa que me interessa, eu faço do meu jeito. Como dizia Maquiavel, embora não fosse a sua intenção, lá na época do absolutismo, né, na Europa, os fins justificam os meios. Então, ou seja, qual é o meu objetivo? É alcançar aquele ponto. O que eu tenho que fazer para alcançar aquele objetivo? Fazer aquilo que é necessário. De certo ou de errado, de justo ou de injusto. Quando nós temos o Evangelho, nós começamos então a dirigir as nossas ações, seguindo por um caminho seguro, preservando a nós mesmos e preservando também as pessoas que sofrerão as consequências das nossas escolhas. Então, quando nós falamos sobre aqueles que argumentam que não são tão importantes, são aqueles que não compreenderam ainda a importância de transformação moral. Que, por incrível que pareça, dá a impressão de que todo mundo é autossuficiente. Porque trabalhar moralmente é talvez não, né, certamente é a tarefa mais difícil que existe para todos nós. Porque existe renúncia de nossos interesses, renúncia de nossas preferências. E nem sempre eu tenho interesse em fazer isso. Mas eu adoro esses fenômenos, adoro essas ideias, então eu gosto de me aproximar delas. Então, na verdade, aqueles que não se evangelizam, certamente são aqueles que não compreenderam o sentido de suas próprias existências, por maior que seja o seu conhecimento. Vemos aqueles que dentro do Espiritismo se portam como se fossem acadêmicos, né? Nossa, eu sou doutorado no livro dos médiuns, sou doutorado no livro dos espíritos, nesse livro, naquele livro, mas se ele não se evangelizar, ele pode ter muito conhecimento, mas moralmente ele se encontra lá no fim da fila, tão infantil, tão primitivo, tão atrasado, como todos os outros que não possuem esse conhecimento. Então, na verdade, o ponto principal que nos dá essa elevação moral é a transformação íntima, né, essa transformação de valores, que só o Evangelho pode proporcionar. E quando nós falamos sobre o Evangelho, a gente já viu isso no próprio livro no livro Depois da Morte, de Leon Denis, que nós estamos estudando, nós vemos que essas bases morais, que essa base moral trazida por Jesus, é a mesma base que se encontra em todas as outras religiões. Nós vimos lá no hinduísmo, no budismo, vimos lá na religião, nas religiões tradicionais de modo geral, todas elas falam a mesma coisa. Aquela ideia, por exemplo, fazer ao próximo aquilo que você gostaria que te fizesse, essa é uma frase que ela se encontra escrita de 10 formas diferentes. Porque cada religião fala a mesma coisa, apenas utilizando palavras diferentes. E a gente está tão acostumado a decorar essas frases evangélicas, que quando a gente ouve uma frase que é parecida, falando a mesma coisa, mas não usa as mesmas palavras, a gente simplesmente ignora. E elas falam as mesmas coisas. Então as bases morais, a base moral, ela se encontra disseminada por todo mundo, porque faz parte de uma verdade. E essa verdade é incontestável, não é dogmática. E para que a gente possa alcançar essa elevação que tanto desejamos, somente através dela. E aqueles que não veem dessa forma, são aqueles que ainda não conseguiram compreender, né, a importância dessa opção. Leonardo colocou, né, quando Kardec mencionou no seu livro que Lázaro não tinha morrido, mas estava em estado de catalepsia, gerou muita polêmica e debates na época. Não, isso foi de menos, Leonardo. Se isso fosse um problema para Kardec, era de menos. Só, como eu falei para vocês, o fato de você dizer assim, Jesus disse que você pode reencarnar. Ou seja, você não pode ver o reino do céu se você não nascer de novo. Só o fato de você citar o nome de Jesus dentro da doutrina espírita, não precisa nem colocar Lázaro, não precisa nem colocar nada. Isso aí é o de menos, isso aí foi só um detalhezinho de aula de sexta-feira, né? Mas quando você coloca Jesus na história, tudo se modifica. Isso foi o grande problema que teve. Então, não só apenas essa parte da catalepsia, a parte das famílias, nenhuma família se organiza por acaso,
são programações reencarnatórias. Quando você vai para o mundo espiritual, a qualidade dos espíritos, que não existe o mal eterno, tudo isso são temas que o Evangelho veio chacoalhar, ele veio mostrar para a sociedade uma ideia diferente, né? A Miriam colocou, né, um dos argumentos é de que quando se estuda a obra, ficamos mais presos a rituais, dogmas e crendices. Isso não pertence à obra, e sim ao homem, né? Eu não vejo nada de ritual, nada de dogma, nada de crença, né? Então, quem lê dessa forma, certamente não conseguiu compreender ainda nada do objetivo. O próprio, a gente lembra, né, que eu falei para vocês já, o Mahatma Gandhi disse, né, que se todas as obras, toda a literatura do Ocidente fosse perdida, e apenas o Sermão da Montanha tivesse sido salvo, a humanidade não teria perdido nada, né? Ou seja, aquilo que Jesus falava em termos de transformação moral para o homem, é aquilo que o eleva, e o Evangelho segundo o Espiritismo fala disso. Aqueles que encontram rituais, dogmas e crendices no Evangelho são aqueles que se encontram presos ainda no pensamento do próprio Evangelho tradicional. Né? Então, se nós lemos isso, e essa vai ser a nossa proposta, fazer um estudo cuidadoso desses valores, de nós entendermos o significado original dessas orientações, se nós conseguimos entender isso, e a partir desse entendimento conseguimos fazer uma aplicação nas nossas ações mais básicas, nas nossas ideias mais básicas. Querem um exemplo disso? Nós estamos numa época aqui no Brasil de grandes convulsões. Copa do Mundo, protestos, greves e tudo mais. Como nós devemos ver isso tudo? Como nós devemos entender isso tudo? Quando você vê um grevista falando, qual é o sentimento que te move quando você olha para aquele responsável por todo o tumulto? Você quer que ele sofra, você quer que ele pague, quando ele é demitido você torce para que ele seja demitido? Isso tudo vai contra aqueles princípios fundamentais. Porque na verdade essa lei da vingança, a lei do duelo, nós vamos estudar sobre isso, né? O duelo, a vingança, o ódio, o rancor, todos os sentimentos que nós temos naturalmente. Basta você fazer uma pequena alteração no nosso modo de viver que isso se manifesta. E o Evangelho tem exatamente o propósito de fazer com que, embora nós tenhamos estímulos, provocações para poder se comportar dessa forma, é importante que nós nos contenhamos. Obrigado, Cindizinho. Porque o nosso sentimento, na verdade, ele só vai trazer uma contribuição negativa para aquilo que já está prejudicado. Então o nosso propósito maior, e a gente viu sobre isso, né? Depois eu vou até ler para vocês algumas mensagens que chegaram do plano espiritual, falando sobre o momento do nosso país, o momento do Brasil, a responsabilidade que ele tem de trazer de apresentar essa nova forma de viver para o mundo, de pessoas moralizadas, de pessoas evangelizadas, de pessoas equilibradas. Nós olhamos hoje e falamos assim, nossa, nosso país está longe disso ainda. Sem dúvida ele está longe, mas ele já começou. E a doutrina tem esse propósito, tem esse objetivo, de fazer com que nós entendamos que tudo aquilo que acontece no nosso mundo não acontece por acaso, mas porque nós fizemos essas escolhas. Somos nós que optamos por esse modo de viver. E quando nós optarmos por um modo de viver diferente, nós também teremos um reflexo direto na nossa sociedade. Depois eu vou ler para vocês essas mensagens. São 3 mensagens muito bacanas, que a gente vai fazer depois comentários sobre elas também, para vocês verem o que os espíritos falam a respeito do nosso momento. E como sempre falei para vocês, nós somos testemunhas de uma fase extremamente importante para o nosso mundo. Essa fase de transformação. E nós não somos figurantes, nós somos protagonistas desse momento. Só que simplesmente agimos de um modo completamente cegos. Não nos damos conta da nossa responsabilidade. O Braço colocou, né, pensando bem, comparando com 2000 anos que se passou após a vinda de Jesus, a doutrina espírita ainda é uma criança engatinhando. Sim, Braço, ela veio como uma base de entendimento, né? Se nós entendemos o básico, já é um começo para a gente começar a aplicar isso na realidade. Então, na verdade, todas essas bases estão sendo lançadas exatamente para que no futuro nós possamos colher esses frutos. A gente passa, para fazer uma comparação, aproveitando aquelas deixas que Jesus apresentava com suas parábolas, é como se nós estivéssemos trabalhando num terreno, tirando todos os detritos, tirando as pedras, aplainando para construir um edifício. Quando você olha para aquele terreno sendo limpo pelos tratores, pelos trabalhadores, você fala assim, eu duvido que alguma coisa importante saia daqui. Então é importante primeiro que nós preparemos o terreno. E é o que nós estamos fazendo agora.
Futuramente nós veremos ali as paredes serem erguidas, né? Primeiro o alicerce sendo construído, as paredes, a cobertura e tal. E no futuro a gente vai ver aquele grande edifício pronto. Só que todo mundo acha que o edifício ele vem pronto. Ele não começa pela limpeza do terreno, pelas bases. E é o que nós estamos fazendo hoje. Por isso que a doutrina espírita ainda é algo que está começando. Nós espíritas ainda temos dificuldade para entender. Por isso essas divergências que nós temos hoje. A Fernanda lembrou, né, que a doutrina espírita não está engatinhando, nós que estamos engatinhando com ela. Né? Pois é, ela já veio pronta, né? Nós que estamos com dificuldade de entender. A Lila colocou, né, o Haroldo vai fazer o seminário Brasil, Pátria do Evangelho, né, o Haroldo Dutra Dias, né, um grande conhecedor, né, do tema evangélico. A gente pode dizer assim que ele seria um dos grandes, os grandes divulgadores do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo conhecimento que ele possui, não apenas do conhecimento técnico sobre aquilo que o Espiritismo, que o Evangelho tem, mas a sua interpretação também. Né? Então ali ele é dessa nova geração. Eu conversava com a minha irmã aqui em casa, falando dessa nova geração que nós temos de divulgadores do Espiritismo, ao contrário daquela velha guarda, né? Nós temos ainda Divaldo, o Raul, que fazia as suas palestras, dentre outros, né? O Gigante Deitado também, né? Então, vários personagens que foram passando o bastão para as novas gerações, e essa nova geração está fazendo muito bem, cumprindo muito bem ali o seu papel. O Zé colocou, né, os sacerdotes judeus que interrogaram Cristo até pulavam quando viam as respostas do Cristo e gritavam anátema, né? Já o governador romano disse, não vi nenhuma culpa nesse homem, né? É a própria história. Né? Jesus veio fazer algo diferente, a doutrina veio fazer algo diferente. Então muitas vezes se pergunta assim, mas que pretensão é essa que o Espiritismo tem de se colocar como sendo o reformador do mundo? Como o Espírito Verdade disse, como Jesus disse nesse texto para Kardec, né, conhece-se a árvore pelo seu fruto. Então se você olhar sem os olhos do preconceito, se você olhar sem os olhos da maledicência, se você olhar sem ali aqueles olhos do combate, do conflito, da negação, e começar a analisar pura e simplesmente aquilo que a doutrina espírita oferece, nós não teremos motivo nenhum para recusá-la. Pelo contrário. Né? Com o olhar da caridade, exatamente, Filomena. Então se nós tivermos esse olhar para aquilo que a doutrina espírita apresenta, nós certamente veremos um aspecto que até então não conhecíamos. Porque é muito comum, quando a gente tem assim uma certa resistência para qualquer novidade que chega para nós, né? Ou seja, eu vou te apresentar uma coisa, é igual para criança, né? Olha, come esse negócio. Aí ele fala, não quero. Você já experimentou? Não. Mas só de olhar já não gostou. Ou seja, a gente tem uma ideia pré-concebida, uma educação equivocada que nós recebemos durante tanto tempo, que acabamos negando, né, a simples possibilidade de analisar, de avaliar. Então a necessidade de experiências difíceis para que as pessoas busquem respostas que não encontram nas escolas tradicionais. Então, a dor, como diz Joana de Ângeles, né, é a nossa melhor professora. Então, se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. Segundo ali aquela frase clássica dentro da doutrina. Né? Então, nós vamos nos esclarecendo através das experiências. Porque, não tendo uma referência, nós agimos movidos pelo impulso. Só que o impulso não tem valores. Ele simplesmente te leva para algum lugar. Dependendo do lugar que você cai, por sorte você pode acertar. Mas se você não tiver essa sorte, você vai cair, né, numa experiência difícil, que vai ter que fazer com que você retorne ao ponto original e recomece, né, de uma forma diferente. E esse recomeço precisa de uma nova referência. E é isso que nós vamos buscando. Então tudo no seu tempo, né? A doutrina espírita tem hoje 150 anos, um pouco mais de 150 anos apenas, então ainda tem muita coisa. Então, como eu falei para vocês, nós somos testemunhas dessa mudança, as novas gerações também serão testemunhas, nas nossas próximas vindas estaremos testemunhando ainda essa mudança, até chegar o momento em que esse evangelho, em que o reino do evangelho, digamos assim, vai se estabelecer definitivamente. Mas é um trabalho de construção. Hoje a gente está tirando lixo e carregando pedra. Amanhã, quem sabe, a gente começa a colocar um pouco de argamassa nessa construção, né? E até que no final a gente faça o acabamento e depois chama a Miriam para fazer a decoração do ambiente, para ficar bem legal. A Miriam colocou, né? Quem é esse tal de Kardec para inventar um evangelho só desse? Né? Mas é exatamente essa pretensão. Por isso que ele mudou aquela ideia da imitação do evangelho para o evangelho segundo o Espiritismo. Colocar a imitação do evangelho já seria já seria denegrir o trabalho que foi apresentado logo no início. Aí mudou para o Evangelho segundo o Espiritismo, em termos de propaganda e marketing, né, teve ali um alcance maior, um acesso maior.
porque você não precisa acessar imitações, você acessa agora interpretações. Né? Então, pessoal, essa é a apresentação que eu trouxe para vocês aqui, foi muito mais um bate-papo, trazendo para vocês aqui alguns argumentos e tal. Teremos sim, agora em agosto, né, nós teremos o treinamento de atendimento fraterno promovido pelo Espiritismo.net. Depois eu faço direitinho a divulgação para vocês. Né? Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, como eu disse, né, apresentei para vocês aqui fiz aqui uma prévia daquilo que nos espera, né, dos nossos estudos, daquilo que a importância, a relevância dessa obra que nós que nós tanto negligenciamos, né? Pode sim, André, beleza. Que nós tanto negligenciamos, depois a gente conversa. Né? Porque, como eu falei para vocês, o Evangelho segundo o Espiritismo não é mais um livro. Se toda a doutrina espírita se resumisse apenas naquilo que o Evangelho traz, todos nós nos elevaríamos. Porque você pode não saber de mediunidade, você pode não saber sobre os mistérios do universo, mas você se tornando uma pessoa de bem já é o suficiente para que você se eleve. O conhecimento vem depois. Agora, do contrário, sem esse livro base, que é a base moral, a doutrina espírita teria muito pouco efeito. Te traria esclarecimento, mas não te transformaria naquilo que é importante. Então, veremos a partir de agora o Evangelho segundo o Espiritismo de uma perspectiva muito diferente, de uma perspectiva muito mais profunda. Podemos ver esse livro como não sendo o preferido. Como eu falei para vocês, não é o meu livro preferido. Mas isso não muda a sua relevância, a sua importância e a necessidade que nós temos de estudar. Então, se vocês tiverem a oportunidade, nas casas espíritas que vocês frequentam, de participar de um estudo do Evangelho, de uma palestra, de qualquer seminário, qualquer coisa que trate do Evangelho, participe. Participe porque vale a pena, porque essa vai ser certamente a chave, né, para a nossa necessária transformação. Então é isso aí, gente. Eu vou passar para a nossa amiga Miriam, que vai fazer o encerramento para nós. Depois, Andréia, que vai fazer o encerramento para nós. E depois a gente volta para dar os recadinhos para vocês. Então, todas as terças e quintas, às 9 horas da manhã, né? Às 9 horas da manhã, nós, então, faremos esse estudo. Tá? Já coloco em seguida, Zé, só acabar aqui o nosso encerramento, que eu já passo para vocês aqui o site onde vai encontrar. Tá? É da editora LAC. Deixa eu fazer isso agora, que fica mais fácil. Espera aí que já 2 segundos a gente já resolve isso. Vamos lá, 2 segundos se eu acertar, né? Claro. Então tá aqui. Mais um clique aqui. E mais um clique aqui. Pronto. Tá aqui, para quem quiser. Obrigado, Miriam. Já estava aqui tava no embalo já. Tá aqui, ó. Nesse site que vocês quiserem, centroespírita.com.br/literatura/ o Evangelho segundo o Espiritismo, tudo junto. Tá? A Fernanda colocou para nós, né, quando você poderá ler as mensagens sobre o momento presente no Brasil. Fê, eu vi ontem essas mensagens, porque eu recebi por e-mail do Espiritismo.net, são mensagens recebidas pelos espíritos que compõem a organização, né, do Centro Espírita Leão Denis, e eu vi esse e-mail, já tinha chegado semana passada e eu vi ontem. Então eu li as 3 mensagens e já pensei, vou ter que ler para vocês, né? E a minha ideia é, de repente, ler essa semana, amanhã, depois eu posso até mandar por e-mail para vocês também, eu coloco lá no nosso grupo no Facebook, o arquivo, que é um PDF, que assim a gente vai lendo aqui no final dos nossos estudos, coisa de 5 minutos a gente faz a leitura, e depois eu posso colocar para vocês lá. Aí vocês baixam e depois fazem a leitura, né, se por acaso perderem também. Tá legal? Tá? Porque nós temos a nossa comunidade lá no Facebook.